Nós estamos recebendo nesse instante aqui no estúdio da Band o vereador José Carlos, que é do PSB, portanto da base na Câmara do prefeito Jonas Donizete. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço, Walter, Rose, Zezé e a todos os ouvintes e telespectadores da Bandeirantes. Até um pouco antes do senhor entrar aqui no estúdio, a gente estava comentando justamente a situação do prefeito com a abertura da comissão processante na Câmara. E a gente estava fazendo algumas especulações, mas antes de mais nada eu gostaria de saber como é que o senhor está sentindo esse ambiente, como a base do prefeito está sentindo esse ambiente lá no Legislativo. Ô Walter, você sabe que uma situação como nós estamos passando em Campinas, nós já passamos, nós já sentimos isso no passado, não é agradável para ninguém. Ninguém está dando risada do prefeito, mesmo porque a população é que sofre as consequências. A população já vinha sofrendo uma certa consequência pelos atendimentos nos postos de saúde, no centro de saúde, nos prontos-socorros. E a tendência que a gente espera que não piore. Mas a cidade fica em compasso de espera para ver o que vai dar, como é que vai atuar essa comissão processante. E isso não é agradável para ninguém. Então, exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, vereador. Nós temos projetos importantes sendo votados na Câmara Municipal, tipo zoneamento, enfim, matérias de muito interesse e que foram trabalhadas anos e anos, né? Até, acho que durante toda a gestão Jonas para desembocar agora e votar isso daí. E nesse momento em que começa a votar isso, acontece um negócio desse. O que acontece agora? Pode estar comprometido esse trabalho vai continuar a ser votado. Que força tem o executivo hoje dentro da Câmara Municipal? O que é a base do prefeito hoje? Zezé, é o seguinte, as votações não paralisam, o Poder Legislativo não vai paralisar. Tá. Existem 3 vereadores que estão na comissão, que foram sorteados ontem, eles vão continuar o trabalho deles, de ajuntar todas aquelas provas a qual o proponente da CP fez e também o relatório do Ministério Público e vão se debruçar em cima dele. Mas, independentemente disso, a Câmara de Vereadores segue seu ritmo normal. Nós temos vários projetos em trâmite na Câmara. Amanhã nós devemos votar a Lei de Uso e Ocupação de Solo e também todas aquelas leis que nós fizemos às audiências. Quer dizer, o Legislativo não paralisa. Tá. O que há uma letargia, vamos dizer assim, naquilo que a gente pensa que é da parte do Executivo. Eu espero que o Jonas continue num ritmo de trabalho que não prejudique a cidade. Eu acho que não tem motivo para isso. É claro que ele vai ter que aguardar as oitivas que ele será chamado por essa comissão, mas o dia a dia vai continuar. Nós temos responsabilidade com Campinas, o Legislativo é idôneo para isso e nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira que a gente vem trabalhando. Vereador, boa tarde. Há uma desconfiança muito grande da população por parte da Câmara. O que se a gente vê no Facebook, nas redes sociais, os ouvintes, telespectadores, é que a Câmara de Campinas é uma Câmara muito omissa e muito subserviente ao Executivo. Ontem, quando aprovou-se a CP, o que eu acabei de falar aqui foi que o Jonas acabou liberando porque ele sabia que a comissão seria aprovada com ou sem a orientação dele. Mas quando caiu nos governistas, quando foi sorteado e saiu o governista, foi meio que um balde de água fria dizendo o seguinte: os governistas vão poupar o prefeito daqui 90 dias e a Câmara também. A Câmara vai poupar o prefeito? Primeira pergunta. Segunda pergunta, também o que se fala nos bastidores é de que a eleição da mesa para a presidência da Câmara pode entrar nessa negociação, ou seja, o próximo presidente, os vereadores que comporiam a mesa poderiam fazer um acordo com o prefeito para poupá-lo lá na frente. O que tem de real nesses bastidores? Primeira coisa, Rose, eu acho que a Câmara ela tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. Ninguém está misturando, é bom deixar bem claro, a eleição da mesa da Câmara com o momento político que nós vivemos, que Campinas vive, e nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Então, outra coisa, quando saiu o Cirilo, o Vermelho e o Felipe Marquesi, eu acho que tanto o Cirilo quanto o Vermelho tem eles já são
traquejado nesse assunto. Eles já passaram por uma CP lá atrás, do Hélio. Eles são vereadores experientes. Eu não acredito em toda a responsabilidade da criação da CP, do envolvimento ou não do prefeito municipal, está na mão deles. A Câmara fez aquilo que era a responsabilidade dela. Voltou-se pela abertura da CP. Eu acho que eles são vereadores bastante experientes. Eu acho que vocês deveriam, inclusive, vou dar uma ideia aqui, de estar conversando com eles. Eu acho que eles são pessoas responsáveis. E está depositado sobre eles uma responsabilidade enorme, que todos os vereadores e a cidade de Campinas espera. Eu não estou aqui pré-julgando aquilo que está no relatório, embora li o relatório, eu passei esse tempo todo aí, desde quinta-feira, analisando o relatório. Te assombrou o relatório? Te assombrou o relatório? Era mais do que você imaginar. O relatório é bem robusto, Zezé. É bem robusto Te falei. Exatamente. Para ler e de coisas indesejáveis dentro do relatório, que a gente leu, que meus advogados viu. Então, eu não... Agora, tem que se apurar tudo isso. Eu acho que eles têm que... mesmo porque não vai parar por aí. Essa não é a última fase do relatório. Muitas coisas ainda virão. Eu acho que os 3 vereadores, tirando o Felipe, é claro que o Felipe é mais novo, não tem ainda aquele traquejo, mas eu acredito e tenho muita confiança nesses 3 vereadores que foram sorteados ontem. Vereador, a Câmara tem noção também da mudança pela qual o país passou nesses últimos tempos e que foi aí retratada com a eleição do Bolsonaro, com a renovação da Câmara Federal, principalmente, Senado menos, mas também tem noção disso? Todos os vereadores têm noção que o país mudou. Se você analisar quem era Bolsonaro até ser candidato à presidência da República, e as redes sociais falam muito e rápido. Então eu tenho certeza que os vereadores têm essa consciência que o país mudou. Eu acho que todos aqueles que vierem a ser candidato a um cargo público têm que pensar nessa realidade hoje existente, que você tem que trabalhar com a maior lisura possível, porque a população mudou, o país mudou e as redes sociais estão aí para que... José Carlos, se vocês tivessem aprovado a CPI lá atrás, quando da primeira denúncia e das reclamações, hoje vocês não teriam mais munição, inclusive para poder avaliar uma CP? Não. O que nós avaliamos a CP é o relatório que nós temos em mão. Eu acabei de falar que é robusto e traz ali grandes consequências futuras. Eu não tenho dúvida disso. E não posso fechar os olhos para isso. A CP, ela é resultado desse trabalho que o Ministério Público fez. A questão da CPI, eu defendi na tribuna a não assinatura da CP, porque eu estive no Ministério Público. E naquele momento, os procuradores, eles foram bem claros. Nós recebemos a denúncia há 10 meses atrás, estamos de posse de todos os relatórios e no momento exato nós vamos disponibilizar para vocês aí tomarem as devidas providências cabíveis e que vocês acharem necessárias. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, vereador, uma coisa que se coloca dentro do que a gente teve acesso nos relatórios da investigação é que tinham lá preços superfaturados, desvio de verba, aquela coisa toda, lobista agindo aqui para facilitar para essa ou para aquela empresa. Objetivamente, a pergunta é a seguinte: a Câmara, os senhores vereadores, não falharam nesse ato, nessa atribuição primordial da Câmara, que é fiscalizar os atos do Executivo? Veja bem, nós não temos acesso a esses documentos, vamos dizer assim, num primeiro momento. Mas vocês podem pedir pela Comissão de Saúde, sim, né, vereador? Qualquer comissão permanente da Câmara ou comissão de estudo, ela pode solicitar esses documentos no momento que se levanta uma suspeita. Mas até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos num primeiro momento, isso e o Ministério Público já estava investigando nesse momento, que seria como foi contratada a Vitale, a falta de pagamento, que na realidade eu acho que não era uma falta de pagamento, e sim era a busca de recursos, de chantagem, que culminou
nessas investigações e nesse relatório. Quer dizer, muitas vezes, se a gente for vasculhar tudo que acontece na prefeitura, nós deixamos de fazer o nosso trabalho. Não estou aqui falando que nós temos que prevaricar. Longe disso, onde há fumaça, há Então, fogo. mas eu acho que alguns contratos vocês deveriam. Por exemplo, da saúde da Vitale. Sempre teve reclamação de moradores. Vocês mesmos foram na tribuna fazer reclamação para o prefeito. Então, eu acho que houve uma omissão dos vereadores na hora de fiscalizar esses contratos. Você não precisa fiscalizar todos, mas alguns, vereador, eu acho que teria. Não, eu acho que houve uma falha, por exemplo, quando nós votamos aquela emenda proposta por um vereador, que aumentava de 2 para 5 anos, vocês sabem, isso é público também. Eu acho que ali houve uma falha nossa da Câmara, que poderia até ser feito pela comissão. As comissões existem para isso. Feita pela Comissão de Permanente de Saúde. Eu concordo com você, mas eu não participava dessa comissão nesse momento. Mas não impede também que eu faça, como vereador, essa requisição ou esse requerimento. Okay. Então, ali eu acredito que houve realmente uma falha nossa, não vou aqui me eximir de responsabilidade, porque eu nunca fiz isso, mas você vasculhar, aonde existe tantos contratos feitos, é a mesma coisa agora da merenda. Vereador, infelizmente nosso tempo aqui se esgotou. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor.